Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre gramática. Você pode estar pensando, mas prof, para que a gente vai ter aula de gramática dentro da oficina de redação? Simples, porque a gramática te dá 200 pontos na redação. Ou você perde esses pontos se você não tiver um bom domínio da norma culta. Essa é a competência 1 do Enem. E digo mais, essa é a competência que vocês mais têm dificuldade de chegar aos 200 pontos. Por que isso? Porque essa competência ela é muito rígida, ela é muito punitivista. Como assim? Se você errar 2 frases, você já perde 40 pontos. Então, para você conseguir 200 pontos na sua competência 1, você só pode ter no máximo um erro. Um erro de acento, um erro de vírgula, um erro de crase. Então, por isso, por ser muito rígida, que geralmente quem não tira 1000, não tira 1000 porque não consegue 200 pontos na competência 1. Então, você precisa investir tempo nessa competência, mas você também precisa ser paciente. Porque a competência 1 é a primeira competência que a gente começa a consertar, né? Nas primeiras redações, vocês veem que a gente coloca vírgula, a gente coloca um acento, a gente tira uma crase. Então, vocês começam a ver os erros de competência 1 logo no início. E vocês vão lá e vão estudando por que tinha que ter essa vírgula aqui, ou por que não tinha, por que essa crase está errada, como que eu coloco essa vírgula. E vocês vão estudando para poder não ter mais esses erros, né? Não ter erros reincidentes. Só que vocês só conseguem terminar todos os erros, né? Mapear os erros e consertá-los lá no final, lá perto da prova. Então, é uma competência que exige não só estudo, mas também paciência e persistência. Não desista de tirar 200 na competência 1, mas continue estudando essas regras gramaticais. Porque não adianta você escrever a redação, ver que ela veio com erros, que eu tirei vírgula, coloquei acento, tirei acento, mas você não estudar por que eu tirei a vírgula, por que eu tirei um acento. Porque quando você descobre o motivo, você conserta. Quando você não sabe o motivo, você comete o mesmo erro em várias redações. E isso é o que mais acontece. Então, não deixe os erros gramaticais passarem despercebidos, porque eles te tiram 40 pontos assim. E não podemos perder 40 pontos de bobeira. Beleza? Sem mais delongas, vamos então para a nossa competência 1. E eu trouxe para vocês 4 aspectos fundamentais para você conseguir um bom resultado nessa competência. Primeiro, convenções da escrita, ou seja, acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, letras maiúsculas, letras minúsculas. Vocês têm que saber como adaptar um discurso oral para um discurso escrito. Que, por exemplo, quando você está escrevendo lá na sua redação, tem uma margem que você precisa respeitar. E tem que respeitar rigorosamente. Você tem que dar o espaço de parágrafo, né? Aquele famoso um dedinho para começar a marcação de parágrafo e encostar a última letra lá na margem final. Na margem à direita, você tem que chegar ali e encostar ali. Mas, prof, não vai caber a palavra. Aí você usa o quê? A separação silábica. Você coloca um tracinho e continua a palavra na linha de baixo. Por que que isso é rígido? Porque quando você deixa um espaço, seja porque você parou antes, né? Queria escrever uma palavra que não coube. Aí você, em vez de começar a escrever, separar e escrever embaixo, você pulou aquele espaço e escreveu a palavra toda na segunda linha. Ou você passou, né, da margem. Se você passou da margem, o que foi escrito depois da margem nem é considerado, ok? Mas se você deixou o espaço antes, isso é um indício de que você não sabe separar a sílaba. Como assim? Quando nós temos RR, SS, letras repetidas, uma letra fica na linha de cima e outra na linha de baixo. Então você pode estar utilizando esse mecanismo para esconder esse erro. Ai, prof, mas eu não faço com esse motivo. Só que na dúvida, você vai perder ponto por isso. Então você tem que mostrar que você sabe a convenção da escrita de separação silábica e obedecer essa margem. Beleza? Letras maiúsculas e minúsculas também é fundamental. Tem sempre aquela dúvida, ai, prof, eu tenho que escrever com letra cursiva? Eu não posso escrever com letra de máquina? Qual é o grande problema da letra de máquina? É justamente diferenciar maiúsculas de minúsculas. Porque geralmente quando a gente escreve com letra de máquina, parece que tudo é caixa alta. Então eu não consigo diferenciar. E se eu não consigo diferenciar, eu não consigo saber se você sabe utilizar as letras maiúsculas. Vocês precisam colocar a letra maiúscula sempre que você escreverem nomes próprios e siglas.
Um erro muito comum que eu vejo de maneira recorrente nas redações é vocês colocarem o nome dos ministérios na proposta de intervenção com letra minúscula. Ministério da Educação com letra minúscula, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania. E eles são nomes de ministérios, então eles têm que estar com letra maiúscula. Nome de dados estatísticos, né? Também nós temos nas fontes de dados estatísticos as letras maiúsculas, seja o IBGE, que é uma sigla, ou seja algum tipo de consulta específica que você precisa colocar o nome da pesquisa também começando com letras maiúsculas. Então prestem atenção nisso porque nós temos níveis de erros e não saber utilizar maiúsculas e minúsculas é um erro grave. Então é importante que você saiba utilizar essas letras, beleza? Outro aspecto importante são os aspectos gramaticais. E esses são os que mais tiram ponto de vocês. Quando eu falo de concordância verbal, concordância nominal, regência. O que é regência? É a utilização da preposição correta de acordo com a palavra que vem depois, que é a regência nominal, se a palavra for um nome, e regência verbal, se a palavra for um verbo. Então, não basta saber se precisa ou não precisa de preposição. Tem que saber qual é a preposição exigida. Essa também é uma questão importante se estudar para não haver erros nem descontos na competência 1. Outro aspecto, escolha de registro, ou seja, você tem que escrever com norma culta, linguagem formal da língua portuguesa. O que isso significa? Que você não pode ter gírias, que você não pode ter abreviações inadequadas, que você não pode ter palavras de baixo calão. Você tem que ter uma linguagem culta, mas lembre-se, culta não é erudita, não é uma linguagem utópica. Você não precisa escrever imbróglios na sua redação em vez de escrever problemas, porque isso mostra que é algo inverossímil, não faz parte do vocabulário culto imbróglios, faz parte de um vocabulário erudito e não é esse o objetivo. O objetivo é uma linguagem culta. O que é linguagem culta? Qual é o parâmetro que você tem que utilizar? A linguagem utilizada nos grandes veículos de comunicação, como os jornais. A linguagem que os jornais de referência no Brasil utilizam é a linguagem culta. E você já leu imbróglios em algum jornal? Não, porque isso não é linguagem culta, é linguagem erudita. Então não pode ser nem informal a ponto de colocar gírias, a ponto de colocar palavras de baixo calão e nem erudita a ponto de escrever imbróglios. Beleza? Então toma cuidado com isso, use um parâmetro real. Pensa, caramba, é um aluno do ensino médio, do pré-vestibular que está escrevendo. Essa palavra faz parte do vocabulário de um jovem? É verossímil essa palavra? É um critério para você escolher uma linguagem formal. Às vezes, você precisa colocar uma expressão que é informal para ilustrar algum exemplo. Por exemplo, numa redação sobre preconceito linguístico, né? Você pode colocar um exemplo para poder ilustrar isso. Nesses casos que você precisa, porque é uma estratégia de fundamentação de argumentação, utilizar um termo informal, você coloca ele entre aspas, para mostrar que você escreveu de propósito como um exemplo e não que foi um erro de escrita. Beleza? Vamos então para o tópico 4, escolha vocabular. Toma cuidado com isso, porque você não pode escolher palavras sem saber o sentido certo e nem com sentido vago. Por exemplo, a palavra coisa. O que é coisa? Coisa é muito genérico, uma palavra coringa para qualquer objeto. Então não te escreva coisa. Algo, seja específico na utilização desses termos, ainda mais termos técnicos, termos de cunho histórico, de cunho político. Você não pode chamar qualquer coisa de esquerda, direita, por exemplo. Você precisa saber o que está dentro desse conceito de esquerda e direita para você poder escrever esse tipo de palavra, como movimentos, machismo e feminismo. Você não pode utilizar esses termos, que são termos densos, de maneira leviana. Você sempre tem que usar as palavras com propriedade, sabendo o que são aqueles significados. E aqui entra um problema de coesão, quando vocês confundem os significados das conjunções. É muito comum, por exemplo, confundir o significado de contudo, que é uma conjunção adversativa, assim como mais, porém, com uma conjunção conclusiva. Porque quando a gente separa a palavra contudo, né, o com M e tudo separado, parece que é o início de uma conclusão. Só que o contudo junto não significa isso. O contudo junto significa uma oposição. Então, cuidado, é preciso ter uma escolha vocabular adequada ao significado específico que você quer dar naquela frase. Beleza?
Pensando nisso, eu trouxe aqui os tipos de concordância que são erros muito frequentes na hora de você escrever a sua redação. Primeira, concordância nominal. O que é isso? O adjetivo deve concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero feminino e masculino, número singular ou plural. Então, se o substantivo está no plural, o adjetivo também estará. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo também estará. Então, é assim que a gente faz a concordância nominal. Os nomes concordam com o substantivo em gênero e em número. Já a concordância verbal, o critério não é gênero e número, é número e pessoa, porque verbo não tem gênero, o verbo não é feminino e masculino, cantar não é feminino ou masculino, mas cantou, cantastes, cantarei, aí sim eu posso ter primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira do plural, segunda do plural, aí sim eu tenho as pessoas. Então é importante saber o número, singular e plural, e a pessoa, primeira, segunda, terceira. Para vocês entenderem um pouco mais, eu trouxe exemplos para ilustrar as questões de concordância de fragmentos de redação que eu tirei para vocês hoje. Olha aqui o primeiro exemplo. Os brasileiros, apesar de todos os problemas vividos ao longo da história de nosso país e suas consequências, precisam entender que a mudança começa em cada um. Qual é o problema de concordância que nós temos aqui? Os brasileiros precisa. Por que houve esse erro? Porque eu tenho um comentário, um aposto, uma informação a mais muito grande entre o meu sujeito e o meu verbo. Quando a gente coloca muita informação entre o sujeito e o verbo, fica distante a referência de sujeito. Então acaba que você concorda com outras palavras. Por exemplo, aqui, provavelmente a pessoa concordou com a ideia de ser cada um. Então, como se fosse cada um precisa entender a mudança. Então, acaba que você faz a concordância pelo que está mais próximo. E não é essa a regra de concordância formal. Você necessariamente precisa concordar o verbo e o sujeito em número e pessoa. Aqui, brasileiros está no plural e precisa estar no singular. Então, quer um conselho? Não coloque esse tipo de aposto tão longo entre o sujeito e o verbo. Coloca, os brasileiros precisam entender, vírgula, apesar de todos os problemas vividos ao longo da história do nosso país e suas consequências, vírgula, que a mudança começa em cada um, porque ali você garante que você fez uma concordância verbal adequada. Essa é uma estratégia possível, tá? A gente sabe que a gente consegue realocar uma estrutura positiva porque ela vem com vírgulas, tá vendo? Ela inicia com vírgulas e ela termina com vírgulas justamente para mostrar que é um comentário. Por que eu não poderia só colocar essa vírgula e não colocar essa daqui? Por que eu tenho obrigatoriamente que colocar as duas? Porque a principal regra de vírgula é a seguinte: não se separa com vírgula sujeito do verbo. Se eu tivesse colocado só essa vírgula, eu estaria separando com vírgula o sujeito do verbo. Mas como eu coloquei duas, eu quero mostrar que o critério aqui não é separar o sujeito do verbo, até porque é um erro gramatical, mas sim separar o aposto da estrutura principal, sujeito e verbo. Então guarda essa regra. Não se separa com vírgula sujeito do verbo. Beleza? Vamos para outro exemplo. Existem atualmente diversos conflitos religiosos no mundo, fato que pode ser exemplificado pelas ações do Estado Islâmico, que utiliza uma visão radical do islamismo sunita. Qual é o problema aqui? Existem diversos conflitos religiosos. Como que eu deveria estar concordando? Se eu tenho aqui diversos conflitos religiosos, deveriam ser existem atualmente diversos conflitos religiosos. Qual é o provável motivo desse erro? Porque eu inverti a ordem. Eu primeiro coloquei o verbo e depois o sujeito. Qual é a ordem direta da língua portuguesa? Sujeito, verbo e complemento. Então utilize essa estrutura. É muito mais fácil você utilizar essa estrutura e muito mais difícil de você errar. Quando você inverte essas estruturas, é mais fácil de você se confundir. Então, se fosse diversos conflitos religiosos, dificilmente você escreveria diversos conflitos religiosos existe. Muito provavelmente você teria naturalmente, instintivamente escrever existem para concordar com esses S's aqui. Só que, ao contrário, é mais difícil de perceber essa diferença. Então, qual é a dica? Sempre escreva sujeito, verbo e complemento. Tudo bem? Vamos para o próximo.
Recolhe-se de maneira indevida muitos reais dos cofres públicos para resolver problemas individuais. Esse aqui é um erro que quase não dá para perceber. Mas sabe por que essa concordância está equivocada? Porque está escrito recolhe-se muitos reais. Deveria ser recolhem-se, do plural, muitos reais. Mas, prof, muitos reais é o sujeito do verbo recolher? Sim. Mas como que eu vou saber? Não tem nada aqui. Parece que esse ser significa que as pessoas recolhem muitos reais. Parece que muitos reais é um complemento, é um objeto e não um sujeito. Eu sei disso. Toda vez que tem essa partícula ser, ela pode ter duas classificações. Ela pode ser uma partícula apassivadora ou ela pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Nesse sentido que você pensou de alguém recolhe muitos reais, seria um índice de indeterminação do sujeito. Só que o critério para ser um índice ou uma partícula passivadora não é o que eu estou pensando e querendo dizer, mas é uma análise sintática. Como assim? Vamos com calma. Lembra que nós temos na predicação verbal alguns tipos de verbo? Verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo? Lembra disso? Como que é essa análise de predicação verbal? Os verbos intransitivos não precisam de complemento. Os verbos transitivos precisam de complemento. Quando é transitivo direto, esse complemento não tem preposição. Quando é transitivo indireto, aí sim esse complemento tem preposição. Por que eu recapitulei essa informação para vocês? Porque olha essa dica. Toda vez que o verbo que estiver junto com esse ser, toda vez que o verbo que está junto do ser for um verbo transitivo direto, isso significa que o termo que vier depois será o seu sujeito. Por quê? Porque quando eu tenho um verbo transitivo direto mais o ser, esse ser funciona como uma partícula apassivadora. Qual é a prova de que esse ser é uma partícula apassivadora? Quando você transforma essa voz passiva sintética, resumida, em uma voz passiva analítica. Como assim? Esse verbo vira uma locução verbal. Aí você pega o sujeito e inicia a frase. Muitos reais são recolhidos de maneira indevida. Então você percebe nessa transformação de tirar o ser e colocar uma locução verbal que o sujeito é muitos reais. Muitos reais são recolhidos. Quem são recolhidos? Muitos reais. Essa é a prova de que muitos reais é sujeito e é por isso que deveria ser recolhem-se e não recolhe-se. Agora, como que eu vou saber, prof, que o verbo é transitivo direto? Simples. Algumas perguntas têm como resposta funções sintáticas. Uma, você está tão acostumado que nem percebeu. Quando eu disse quem são recolhidos de maneira indevida e a resposta foi muitos reais, automaticamente a gente concluiu que muitos reais é o sujeito. Por quê? Porque a pergunta quem gera a resposta sujeito. Como que você vai saber que o verbo é transitivo direto? A pergunta o que tem como característica sair de um verbo transitivo direto. Então, se eu apago o resto da minha frase e falo só recolhe-se, automaticamente você fala recolhe-se o que, professora? Se apareceu a pergunta o que, significa duas coisas. Primeiro, esse verbo é transitivo direto e segundo, esse ser é uma partícula passivadora, ou seja, o que vier depois vai ser o sujeito e eu deverei concordar com ele, no caso aqui, no plural. Agora, e se for qualquer outro verbo? Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, que as perguntas são de que, como, onde, para quê? Qualquer outra pergunta. Em qualquer outro tipo de verbo, esse ser vai ser um índice de determinação do sujeito, que vocês usam muito para poder justamente indeterminar o sujeito que é você, que escreve a redação. Em vez de você falar, eu acredito que isso é o melhor para o Brasil, você coloca, acredita-se que isso é o melhor para o Brasil. Esse acredita-se é um ser com índice de indeterminação do sujeito, porque a pergunta não é acredita o quê, mas é acredita em quê. Vocês podem ver que a pergunta é diferente. Então, esse é o critério. Quando você estiver escrevendo uma estrutura com o ser, se você gerar a pergunta o quê,
significa que o que vem depois é o sujeito e você deve concordar. Se gerar qualquer outra pergunta, você não vai concordar com a palavra que vem depois. Por isso que eu falo, acredita-se que isso é o melhor para o Brasil. Eu poderia dizer também, acredita-se que essas coisas são as melhores para o Brasil. Não importa, porque no caso do acredita-se, o que vem depois não é sujeito, então eu não preciso concordar que o verbo acreditar tem que concordar com as melhores coisas para o Brasil. Continua sendo acredita-se que essas são as melhores coisas para o Brasil. Beleza? Eu sei que essa é a mais densa, mas com a dica do que você consegue se safar. Tem o que, concorda com o que vem depois. Qualquer outra pergunta, não concorda com o que vem depois. Beleza? Vamos então agora para outro problema. Crase. Gente, se vocês pegarem o conceito básico de crase, vocês já vão conseguir resolver mais da metade dos casos de crase. Como assim, prof? O que é crase? É a junção da preposição a com o artigo definido feminino a. E também, raramente, mas acontece, posso pegar a preposição a e juntar com o pronome aquele, aquela e aquilo e colocar a crase aqui em cima, ó. Assim, desse primeiro azinho, porque eu vou juntar esse a com esse a e colocar uma crase, beleza? Então, quando eu digo devido àquela briga, nós terminamos. Esse devido àquela é com crase no a, beleza? Poderia ser aquele ou aquilo também. Agora, por que eu disse que sabendo a regra básica, você já resolve vários problemas? Porque, primeiro, se eu digo junção da preposição a com um artigo, o que a palavra artigo traz de informação pra gente? Queridos, toda palavra que vem depois de artigo é necessariamente um substantivo. Então, que regra você vai inferir a partir da palavra artigo? Que não existe crase diante de verbo. Por quê? Antes de um verbo, nunca vai ter um artigo. Para ter artigo, tem que ter um substantivo. Então, o fato da preposição se juntar com o artigo já faz você eliminar a dúvida se vai ter ou não crase diante de verbo. Vai ter? Não, porque com certeza ali eu vou ter apenas uma preposição e não um artigo. Porque para ter um artigo, eu preciso ter um substantivo depois e não um verbo. Então, aí você já tira bastante... Aí você já tira vários momentos em que você fica com dúvida, elimina essas alternativas e já acerta uma questão de crase. Outra informação, quando eu digo que é um artigo definido, você pega agora essa dica e guarda para a tua vida, para você nunca mais errar crase. Se você está na dúvida se o azinho que você acabou de escrever no seu texto tem ou não tem crase, sabe o que você faz? Se eu preciso ter crase diante de um artigo definido, você pega e escreve um artigo indefinido e não coloca crase. Por quê? Imagina a seguinte frase: vamos à praia amanhã. Nessa frase, vamos à praia amanhã, você está na dúvida se esse a de à praia amanhã tem ou não tem crase. Sabe o que você escreve então? Não escreve vamos à praia, escreve vamos a uma praia. Por quê? Porque toda vez que você escreve um artigo indefinido, significa que não pode ter crase, porque só existe crase diante de um artigo definido. Então essa é a dica da vida para você nunca mais errar crase na sua redação, porque na dúvida desesperada você coloca uma e não coloca crase. E olha a prova de que se fosse sem uma teria crase. Ficou na reformulação, vamos a uma praia. Esse a é a preposição. E esse uma que a gente colocou para garantir que não precisa de crase é o artigo. O que significa? Se eu transformar esse uma em outro a, vai ficar vamos a preposição a artigo definido feminino, praia amanhã. Então, se fosse vamos à praia amanhã, teria o acento grave, configurando a crase. Mas para garantir, se você está na dúvida na sua redação e não perder 40 pontos, escreve o artigo indefinido uma. E outro detalhe é que ele tem que ser feminino. O que isso significa? Que o substantivo que virá depois do artigo necessariamente tem que ser um substantivo
feminino, porque eu tenho que concordar o artigo no feminino. Se o substantivo for masculino, também não teremos crase. Por isso que eu digo que só entendendo a definição de crase, você já resolve vários problemas de crase que você teria na sua redação. Até porque com a dica do uma, você realmente quase resolve 100% dos problemas, tá bom? Mesmo assim, eu quero te dar duas dicas. Primeiro, se você está na dúvida e não quer colocar uma como medida desesperada, você vai pegar a palavra feminina que está depois do a, que você está na dúvida se tem ou não tem crase, e vai transformar em uma palavra masculina. Se antes dessa palavra masculina aparecer o ao, significa que vai ter crase. Por que isso, prof? Porque esse a de ao é uma preposição e esse o é um artigo definido. Só que é um artigo definido masculino, então não tem crase. Se eu troco o substantivo por feminino, significa que esse o vai virar um a, ou seja, vai ter uma preposição mais um artigo definido, gerando uma crase. E outra dica que eu quero dar para vocês é que as locuções adverbiais de núcleo feminino também recebem crase. Para ficar mais fácil de entender tudo isso que eu expliquei para vocês, eu trouxe alguns exemplos. Primeiro, devido à corrupção, o Brasil não consegue sair da crise econômica. Esse A de corrupção tem ou não tem crase? Qual é a dica? Você olha, corrupção é uma palavra feminina. Então eu vou substituir por uma palavra masculina que faça sentido nessa frase. Então substituir. Devido a descaso, o Brasil não consegue sair da crise econômica. Concorda que quando eu substituo corrupção por descaso, não dá para dizer devido a descaso? Eu digo necessariamente devido ao descaso. O que que isso significa? Que se aqui eu tenho preposição mais artigo, significa que aqui dentro eu também tenho preposição mais artigo. Mas como ambos são escritos pela letra A, eu não coloco um Azinho do lado do outro. A. Eu coloco um A e o sinal do acento grave, o sinal que marca a crase, para mostrar que aqui dentro tem uma preposição em um artigo feminino definido. Então essa é a dica. Tô na dúvida? Pega a palavra feminina, substitua por uma masculina e se aparecer o ao, coloca o crase. Não apareceu o ao, não coloca o crase. Beleza? Vamos para outro exemplo. Dinheiro dos cofres públicos estavam sendo desviados às escondidas. Esse às de às escondidas tem ou não tem crase? Vamos ver? Pensa comigo. Às escondidas é uma locução adverbial com núcleo feminino. E a dica que eu dei é: locuções adverbiais com núcleos femininos têm crase. Tanto que esse a está no plural, não é a escondidas, é as escondidas. Por que isso? Porque lembra que o artigo que vem antes de um substantivo tem que concordar lá por causa da concordância nominal em gênero e número. Então, se eu tenho a, eu vou falar a menina. Se eu tenho as, eu vou falar as meninas. A mesma coisa acontece aqui. Quando eu tenho uma crase no plural, necessariamente a palavra que vem depois tem que estar no plural. Se a palavra que vem depois está no plural e o a não está no plural, significa que aquele a é só uma preposição e não uma crase. Então a gente não teria crase se fosse a escondidas. Claro que no caso da locução adverbial, necessariamente deveria ser as escondidas. Mas em outras estruturas, você consegue colocar o a somente preposição. Por exemplo, em vez de eu falar vamos à praia amanhã, eu poderia dizer vamos a festas amanhã. Esse a festas amanhã não teria crase, porque festas está no plural e o a está no singular. Ou seja, se eu não tenho concordância de número, significa que aquele a não é um artigo, porque um artigo necessariamente concorda com seus substantivos. No seu substantivo, que é no caso aqui, festas. Então eu deixo sem crase, vamos a festas, esse a sem crase, porque a preposição sozinha é invariável, ela sempre está no singular. Então, assim que a gente também tem mais uma regra que a gente infere da definição de crase. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o nosso tema da semana, que é o incentivo à adoção no Brasil. E a primeira coisa que a gente faz, como sempre, é diferenciar assunto de tema. O assunto claramente é
a adoção. Então o tema só pode ser incentivo. O que vocês acham? O Brasil incentiva ou não incentiva a adoção? Uma forma de você contextualizar, deixando claro que você está dentro do tema, é com esse fato aqui. Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção no Brasil e teve inclusive uma campanha do Ministério do Governo Federal que fez esse tuitaço, #adotar-é-amor. Agora, quantos de vocês sabiam disso? Quantos viram essa hashtag e esse tuitaço? De fato, virou um tuitaço? As pessoas tuitaram isso, virou top 1? Então, o que a gente pode fazer com essa contextualização? Falar que, de fato, o Brasil incentiva. Quando eu tenho um dia nacional e um tuitaço, é uma forma de incentivar a adoção. Só que esse incentivo é insuficiente, porque não alcança todas as pessoas. Tanto que a maioria de vocês nem sabia desse tuitaço, muito menos que 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Então, essa é uma forma de você mostrar e problematizar o tema, o incentivo à adoção no Brasil. Outra forma de contextualizar é com uma alusão histórica. Como que a adoção era feita na Roma Antiga? Primeiro, tinha que ter mais de 60 anos. Depois, você só podia adotar se você não tivesse filhos, né? Porque era um consolo para os casais que tinham esterilidade. E ainda tinha uma questão política por trás da adoção. Quando eu queria ter um sucessor e eu adotava alguém para me suceder no cargo de poder político. Por exemplo, como as mulheres não assumiam poderes políticos, se eu tivesse filhos biológicos, fossem todos do sexo feminino, eu poderia adotar um menino para poder me suceder no trono, me suceder naquele cargo político de governância. Então a gente vê como a gente tem, desde a Roma Antiga, uma mentalidade de que a adoção serve para quem adota e não para o adotado. Pensa, se eu tenho a adoção como um consolo para os casais que têm esterilidade, se eu tenho a adoção como uma forma de fazer a sucessão da governância, uma adoção que só pode ser feita para quem não tem filho biológico, o que isso mostra? Eu estou utilizando a adoção para o benefício de quem adota, mas essa não deve ser a mentalidade. Nós devemos fazer a adoção pelo benefício de quem é adotado. Então, essa é a grande tese, tirar essa mentalidade de transformar o adotado em um bem de consumo, que tem que satisfazer as suas necessidades enquanto consumidor, e não você tem que satisfazer as necessidades do adotado. Essa é a grande tese desse tema, beleza? Outra forma de você contextualizar é falar do filme Meu Malvado Favorito, que o nome já diz que ele era malvado, então ele era um vilão. Só que a adoção daquelas 3 crianças transformou o malvado favorito. Então você consegue mostrar como que a adoção transforma um núcleo familiar. E a última forma que você pode utilizar para contextualizar é falando da escola literária romantismo. Por quê? Porque ela idealizava a infância e algo totalmente contrastante com a infância das nossas crianças nos orfanatos. Para quem não conhece essa escola literária, eu trouxe um fragmento aqui do poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, e eu vou ler para vocês. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência. Respira a alma e inocência com perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então a gente consegue perceber aqui como que a infância era idealizada, um momento mágico, maravilhoso, mas isso não se aplica às nossas crianças que estão esperando uma família nos orfanatos. Então você pode trazer esse contraste entre a escola literária romantismo e a idealização da infância e a infância literal, real dos brasileiros que estão à espera de adoção. Tranquilo? Vamos então para o primeiro argumento. Esse argumento da burocratização, vocês sempre pensam quando fala de adoção, e falam, não, o processo é lento, demora 3, 4, 5, 10 anos para conseguir adotar uma criança, então as pessoas desistem de adotar. Mas não basta dizer, o processo é lento.
Porque vários processos judiciais, independente de ser adoção, são lentos no Brasil. Então, eu preciso que você me mostre uma argumentação sobre a burocratização de maneira mais densa. Qual é a causa, no caso específico da adoção, do processo ser lento? Vou te contar. Tentativas de reinserção na família biológica. Uma criança só fica disponível para adoção quando todas as tentativas possíveis para ela voltar a seu núcleo familiar biológico foram esgotadas. Então isso faz com que as crianças fiquem dentro dos orfanatos sem a família biológica, mas esperando eles desistirem de tentar reinserir essa criança no nível biológico da família dela. E só depois que isso acontece que ela fica disponível para adoção. E qual é a grande consequência disso? Eu tenho o aumento da idade e do tempo de espera. Como assim aumento da idade? Quando os adotantes vão selecionar o perfil, a maioria prefere crianças novinhas, no máximo 2, 3 anos. E se a criança ficou tantos anos esperando a terminar as tentativas de reinserção na família biológica, ela passa dessa idade e ela acaba ficando no orfanato. E o tempo de espera é uma consequência para as pessoas que querem adotar, que de fato podem desistir do processo por causa dessa burocracia, de ter que seguir a legislação que você diz que você tem que esgotar as tentativas de reinserção na família biológica. E como que você prova isso? Primeiro, olha esse dado do IPEA. 87% das crianças e adolescentes de abrigos não podem ser adotados. Ou seja, estão aqui, nesse caso, 87%. É uma porcentagem muito alta. A gente precisa deixar essas crianças aptas a serem adotadas. Quanto mais rápido a gente faz isso, mais rápido a gente consegue encontrar uma família que queira aquele perfil de criança, porque senão vai passar o tempo e quando passa o tempo, aumenta a idade, aumenta a chance dela ficar até os 18 anos no orfanato. Beleza. E qual informação trans você pode utilizar para fundamentar esse argumento? A instituição zumbi de Bauman. O que é a instituição zumbi? Que a instituição tem forma, mas não tem conteúdo. Tem forma, não tem conteúdo não, perdão, não tem função social. Ela tem forma, tem lá a estrutura do orfanato, tem lá as crianças sendo alimentadas, sendo cuidadas, sendo educadas, mas a função social de permitir a adoção não acontece, porque 87% não pode ser adotado. O que adianta? Eu tenho a forma, eu tenho o orfanato, eu tenho a estrutura física, mas eu perdi a função social de permitir que aquelas crianças sejam adotadas e que ganhem um núcleo familiar. Então aqui você pode utilizar essa informação transdisciplinar. E qual é o nosso argumento 2? A estereotipação. Por que isso? Porque quando você decide adotar, você escolhe um perfil de criança para adotar ou de adolescente para adotar. E esse perfil parental geralmente é específico da seguinte maneira: as crianças são... A escolha de perfil é uma criança branca de até 3 anos, sem irmãos e sem nenhuma deficiência. Essa escolha de perfil, ela demonstra algo que vai além de uma visão, por exemplo, que a gente pode imaginar, escolher uma criança branca é uma visão racista. Essa é uma questão que vai além disso, porque eles terem irmãos ou não, ser deficiente ou não, e ter mais de 3 anos não é uma questão racial, né? Não é uma questão étnica. É uma questão de realmente estereotipação. Por que os parentes, né, o núcleo parental, a exigência parental é de crianças novas, porque há o estereótipo de que o adolescente do orfanato já tem personalidade criada, é muito mais difícil de educar, que vai ser difícil conseguir virar uma família com aquele adolescente, com aquele pré-adolescente, e a pessoa não quer se submeter a isso. Ou, eu quero que seja criança para que aí eu consiga fazer aquela criança parecer com a minha família. Por isso que eu quero que ela seja branca, por exemplo. Porque pensa comigo, gente, esse perfil específico mexe numa questão mais complexa do que racismo. Sabe por quê? Qual tipo de família tem condições de adotar uma criança hoje? A nossa desigualdade social é uma desigualdade étnica. Nós temos a maior parte da população de baixa renda sendo negras e pardas e de alta renda brancas. Então, se as pessoas de alta renda, que são as pessoas que se dispõem a adotar porque têm condições de adotar uma criança, e elas escolhem alguém parecida com elas, elas vão escolher crianças brancas.
Então aí que entra a estereotipação, não uma questão racial, racista, étnica simplesmente, mas o estereótipo de que para ser família tem que ser parecido. Isso é muito influenciado, na verdade, pela mídia, pela cultura, pelas novelas, pelas séries, pelos filmes, que sempre mostram aquela história de que ele é adotado, mas finge que não é adotado, que a família esconde isso deles. Mas, gente, isso não é a realidade brasileira. Essas crianças estão 5, 6, 7 anos no orfanato, elas sabem que os pais biológicos dela abandonaram, elas estão vivendo ali, nunca viram aqueles pais, ou viram pouquíssimas vezes na vida. Então é algo utópico pensar que, não, eu quero uma criança parecida comigo para que ele possa achar que é da minha família. Porque o critério para ser família não é o fenótipo, não é ser fisicamente parecido. O critério para ser família é ter um vínculo afetivo. Tanto que quando você escolhe um parceiro para construir a sua vida, você não escolhe baseado no estereótipo, você escolhe baseado no sentimento. Ele não tem que ser parecido com você. Então a gente precisa trocar essa mentalidade estereotipada de que a criança precisa se parecer fisicamente comigo para ser minha família, porque não é esse o critério para ser família. Então essa estereotipação, ela é maior do que uma questão racial, ela vai a fundo na desigualdade social e vai a fundo no conceito de família, de como se constitui uma família. E o critério de ter irmãos ou deficiências, aí é um critério mais complicado, porque para você adotar crianças que têm irmãos, você precisa ter uma condição financeira maior. Então eu tenho esse primeiro entrave. E em relação a deficiências, você também precisa ter não só uma condição financeira melhor, mas uma disponibilidade de tempo também, porque vai ser uma demanda de tratamento de saúde. Agora, a gente precisa pensar, quando a gente gera um filho biológico, a gente não sabe qual vai ser a etnia dele, a gente não sabe qual vai ser, se ele vai ser gêmeo ou não vai ser gêmeo, a gente não sabe se ele vai ter alguma deficiência ou não, e mesmo assim ele é família e mesmo assim ele é amado. Então essa estereotipação, ela vem justamente daquilo que a gente discutiu na alusão histórica, quando a criança vira um bem de consumo para aquele núcleo parental, que eles pensam, não, eu prefiro comprar uma roupa que esteja 100% perfeita, que ela seja nova, nunca foi utilizada. Eu não quero comprar uma roupa velha, rasgada para precisar costurar. Por quê? Eu tô pensando como um bem de consumo. Eu não quero ter uma criança já adolescente que ela vai ter uma mentalidade que eu vou ter que reeducar. Eu não quero uma criança com uma deficiência que eu vou ter que cuidar. Isso é uma mentalidade fruto de uma mentalidade de que tudo que você adquire é um bem de consumo. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente adota, a gente faz um bem para o outro. A gente adota para beneficiar o outro e não para benefício próprio simplesmente, porque não é uma mercadoria que você escolhe, mas sim uma vida que deve ser tratada com responsabilidade, dignidade e afeto. Qual é a grande consequência desse perfil específico? Na análise combinatória das crianças disponíveis para adotar e do perfil que os pais exigem, a gente não consegue encontrar crianças suficientes dentro daquele perfil. Por isso que a gente tem mais pessoas querendo adotar do que crianças disponíveis para adoção. E a grande consequência disso é que a criança permanece no abrigo até 18 anos. E o que isso significa? Que aos 18 ele vai ser simplesmente expulso do abrigo, vai ter que dar um jeito de sobreviver nesse mundo só porque fez 18 anos. Então a gente tem aí um problema sério por causa do perfil específico. E como que você prova isso? Nesses dados que eu trouxe resumido nessa tabela. Crianças aptas para adoção, 5 mil. Pretendentes para adoção, 28 mil. Poxa, eu tenho 28 mil pessoas querendo adotar, por que tem 5 mil crianças esperando? Por causa desse perfil. O perfil que esses 28 mil querem não contempla essas 5 mil crianças. E que perfil é esse? Crianças que tenham pouca idade. Por quê? No abrigo, crianças de 10 a 17 anos são muito mais da metade. Agora, quantos desses 28 mil pretendem adotar uma criança nessa faixa etária? Apenas 1%. Crianças em abrigo de até 2 anos, 3%. E quantos querem adotar crianças de até 3 anos? 20%. Crianças negras, 53%. Pretendentes que não têm preferência quanto à cor, 35%, ou seja, todos os outros têm preferência de cor e não contempla as crianças negras, que são mais da metade, por causa daquela desigualdade social que a gente já comentou. E por fim, crianças com irmãos, 36%. Pretendentes que não aceitam adotar irmãos, 82%.
Então, esses números não batem e essas crianças continuam à espera. Como que a gente soluciona esses dois problemas complexos, então? Para solucionar o problema da burocratização, a gente precisa do poder legislativo. E o que ele vai fazer? Ele vai limitar o tempo de tentativas de reintegração à família biológica. Como assim? O que a legislação diz hoje? Trouxe aqui um fragmento. A adoção é medida excepcional e irrevogável. Rapidinho, quando eu falo que é uma medida excepcional para legitimar a quantidade de vezes que eu tenho que ficar tentando colocar essa criança na família biológica, isso aqui já é um desincentivo à adoção. Sabe o que essa legislação, esse texto está pregando enquanto discurso? Que a última opção da criança tem que ser a adoção. Ou seja, a pior opção da criança é a adoção. É melhor a gente tentar na família biológica, como se o critério biológico fosse o melhor critério para definir qual é a melhor estratégia de qualidade de vida para aquela criança. Por exemplo, muitas crianças, elas são deixadas em abrigos porque os pais são dependentes químicos. E uma forma de você tentar reintegrar a família é a seguinte: vamos esperar os pais passarem pelo tratamento de dependência química e quando eles forem liberados, a criança volta para esse núcleo parental biológico. Agora, quantos anos demora para um dependente químico se reabilitar completamente a ponto de ganhar a guarda da criança novamente? Aí a criança, enquanto espera essa dependência química passar, que pode passar, pode não passar, pode nem conseguir a guarda no final das contas, ela espera anos e anos e continua no abrigo até ser expulsa aos 18 anos. Então, quando eu leio que a adoção é medida excepcional, eu já tenho na legislação um discurso que desincentiva a adoção, porque bota como última alternativa. Mas vamos continuar. A qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural. Ou seja, tem que acabar as possibilidades. Agora, o que significa acabar as possibilidades? Você tem que tentar 1 milhão de vezes, porque isso aqui é muito vago. Esgotar as possibilidades é muito vago. Então, o Poder Legislativo tem que fazer. Não, você vai tentar reinserir. Porém, você tem 1 ano para fazer isso. Se você não conseguir em 1 ano reinserir a família natural, ela vai ficar apta para adoção. Que aí, aqueles 87% de crianças que não estão aptas para adoção virariam aptas e facilitariam a análise combinatória de perfil específico que o núcleo parental exige e das crianças disponíveis para adoção. Beleza? E para solucionar o problema da estereotipação, utilizaríamos 2 ministérios. O ministério responsável pela adoção no Brasil, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sabe para quê? Incentivar e divulgar o apadrinhamento afetivo. Não sei se vocês conhecem o apadrinhamento afetivo. O que é isso? Você não adota a criança e fica com a guarda dela, mas você vira um padrinho. Ou seja, você visita a criança nos finais de semana, ela pode ir para sua casa, ela pode passar as férias com você, você vai lá durante a semana de 15 em 15 dias. E quais crianças estão contempladas no apadrinhamento afetivo? As crianças que têm mais de 8 anos. Então, qual é a grande consequência do apadrinhamento afetivo? Mudança de mentalidade. Aqueles que antes pensavam em adotar só criança de 2 ou 3 anos, porque ali seria mais fácil estabelecer vínculos parentais, conseguem estabelecer vínculos com essas crianças de 8, 9, 10 anos a ponto de entender que elas precisam, merecem ser adotadas. E isso faz com que a margem de idade do perfil específico desejado aumente a faixa etária. Então, é uma ótima forma de a gente mudar a mentalidade estereotipada da adoção. Beleza, queridos? Esse tema é muito importante. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau!